Seja você bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar sobre mais uma aula aqui no canal. E hoje a nossa aula vai ser sobre Doutrina e Convênios 89 a 92. Meu nome é Leandro Lestat e você está aqui no canal. Vamos falar sobre. Seja bem-vindo a esse canal. E é um prazer poder compartilhar algumas coisas com vocês, poder compartilhar algumas coisas relacionadas ao Evangelho e principalmente as mensagens contidas nessas sessões que vamos falar hoje, um pouquinho. Só para a gente começar com a parte histórica relacionada a essa sessão, a essas sessões, mas antes de começar falando da parte histórica, não posso esquecer de fazer esse convite para você. Não deixa aí de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e também se inscreva no canal, beleza? Se inscreve aí no canal e fica por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no canal. Vamos falar sobre. Para a gente falar um pouquinho dessa parte histórica do que estava acontecendo, isso aconteceu mais ou menos no ano 1833. E não sei se vocês lembram disso, né? Mas a gente chegou a comentar alguma coisa na aula passada sobre a escola de profetas. O que era essa escola de profetas, né? Eram reuniões que aconteciam e para que os sumos sacerdotes pudessem aprender mais sobre o Evangelho. Então, eram reuniões que aconteciam com Joseph Smith, para que eles pudessem conhecer um pouquinho mais sobre as coisas relacionadas ao reino. E só para entender o panorama, né, do porquê a palavra de sabedoria aconteceu, né? Só para ter uma ideia disso. A primeira coisa que as pessoas faziam, né, esses sumos sacerdotes faziam quando eles chegavam lá na sala de aula, na verdade era no segundo andar de um prédio, e a primeira coisa que eles faziam é sentar, acender um cachimbo e depois começar a falar sobre as grandes coisas do reino. E eles continuavam então a fumar. Isso foi contado por Brigham Young. Então as nuvens de fumaça eram tão expressas que os homens mal conseguiam ver Joseph Smith através da nuvem de fumo. Então, depois de fumar os cachimbos, eles colocavam um pouquinho de tabaco de mascar no canto da boca, talvez um pouquinho lá de cada lado, e eles mascavam aquele tabaco e cuspiam no chão. Esse era o cenário que eles estavam tendo para que eles pudessem aprender coisas ali relacionadas ao reino. Então, Joseph Smith ele começou a ficar um pouco incomodado com isso, né? Além disso, quando o profeta entrava na sala para dar instruções, ele via que estava envolvido por essa fumaça e tudo mais, e ele começou também a ter reclamações da Amy Smith, da esposa, porque eles tinham que limpar o chão de tão sujo que ficava, né? Porque os homens mascavam lá o tabaco, jogavam no chão, e aquilo era difícil de tirar, na verdade. E aí essas reclamações da Emma e também a situação de que o Joseph ele não estava achando aquilo muito confortável, então essas coisas fizeram com que ele perguntasse ao Senhor sobre esse assunto. E aí o Senhor então revelou o que está lá em Doutrina e Convênios 89. Lembrando que nessa época era uma época que os Estados Unidos já estavam começando a ver, na verdade, os grandes, talvez, perigos que poderiam acontecer com fumo e também com bebidas alcoólicas. Tá? Mas isso era uma coisa que estava começando ainda, estava no início. E já o Senhor não, ele já mostrou logo de cara o que era para fazer. Após Joseph Smith ler essa revelação para os elders, né, para os sumos sacerdotes, essa revelação que ele tinha recebido, eles jogaram os cachimbos na lareira, o que demonstra que os santos desejavam cumprir a palavra da sabedoria, só que eles não sabiam dessa vontade do Senhor, né? Então, mesmo que os líderes da igreja não tivessem apresentado como mandamento, né, até que muitos anos tivessem passado, muitas pessoas acabariam aceitando essa lei de saúde, né, do Senhor. Só que essa lei de saúde, ela não ficou sendo um mandamento, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas demorou 18 anos até que ela passasse a ser um mandamento. Então, lá em Doutrina e Convênios 89, versículo 1 a 3, fala o seguinte: uma palavra de sabedoria para o benefício do conselho dos sumos sacerdotes, reunido em Kirtland, e da igreja e também dos santos de Sião,
para ser enviada como saudação, não como mandamento ou coerção, mas como revelação e palavra de sabedoria, manifestando a ordem e vontade de Deus quanto à salvação física de todos os santos nos últimos dias, dada como princípio com promessa adaptada à capacidade dos fracos e a do mais fraco de todos os santos, que são ou podem ser chamados santos. Então vamos entender um pouquinho isso daqui. Então, essa palavra de sabedoria, ela foi enviada como saudação e não como mandamento ou coerção. Naquela época, seria muito, talvez, uma situação muito repentina fazer isso com os membros da igreja. Então, o Senhor, ele deu um tempo para que as pessoas pudessem se acostumar com isso. Então, isso não foi, a princípio, um mandamento, né? Ele foi uma recomendação do Senhor relacionado à lei física, espiritual, relacionados à saúde, no caso, né? E ele foi dada como promessa adaptada à capacidade dos fracos, ou seja, adaptada à capacidade dos membros da igreja em exercer seu autodomínio. Então, essa questão de a capacidade dos fracos seria a questão de exercerem seu autodomínio. Então, era uma preparação para que essa situação, esse autodomínio, pudesse realmente acontecer. Então, a palavra de sabedoria, no início, ela foi, então, dada como uma recomendação do Senhor sobre algumas coisas. É claro que para algumas pessoas foi difícil largar algumas coisas, por exemplo, talvez o café e o chá, que eram bebidas assim especiais da época, né? E isso talvez pode ter sido um pouquinho mais complicado de ser largado. A própria questão cultural do povo na época deixava alguns membros talvez meio desconfortáveis, né, no fator de terem que abandonar algumas coisas. Então o Senhor lhe deu essa lei como preparação para que eles pudessem receber essa lei depois como mandamento. Então, como eu falei agora há pouco, numa conferência, Brigham Young, 18 anos depois, Brigham Young deu, então, essa palavra de sabedoria como um mandamento. Então, a partir daquele momento, isso passou a ser um mandamento do Senhor, e não somente uma recomendação. Então, é importante a gente salientar isso, né? Porque hoje em dia, por exemplo, uma das perguntas para a gente poder entrar no templo é relacionada à palavra de sabedoria. Então, palavra de sabedoria é um mandamento, tá? Que devemos guardar. Lá em Doutrina e Convênios 89:4, fala o seguinte, continuando, né? Eis que em verdade assim vos diz o Senhor, devido a maldades e desígnios que existem e virão a existir no coração de homens conspiradores nos últimos dias, eu vos adverti e previno-os, dando-vos esta palavra de sabedoria por revelação. Então ele deu uma razão, na verdade, para que aquela palavra de sabedoria pudesse existir. Ele fala, devido a maldades e desígnios que existem e virão existir no coração de homens conspiradores. Quantas vezes a gente vê os comerciais de bebida alcoólica, os comerciais, no passado, né, os comerciais de cigarro. Então, eram os melhores comerciais, as melhores campanhas de marketing, e hoje em dia existe isso também em questão de bebida. As melhores campanhas de marketing são relacionadas à bebida alcoólica e eram relacionadas ao fumo. Então, na verdade, isso demonstra exatamente o que está falando aqui. Maldade e desígnio que existe e virão a existir no coração de homens conspiradores nos últimos dias. Então, essas coisas que esses homens fariam nesses últimos dias incentivariam, motivariam as pessoas a quebrar as leis e convênios do Senhor. E, principalmente, acabarem com o corpo. Né? Então, a partir do momento que você bebe bebida alcoólica, faz uso disso, faz uso de cigarro, faz uso de coisas que o Senhor proibiu, né? Então você está destruindo o seu corpo. Então o Senhor ele sabia que existiria situações hoje em dia, também naquele tempo, né, em que
os homens realmente motivariam cada vez mais o uso dessas substâncias. E isso está acontecendo, né? Lá no Doutrina e Convênios 5-9. Então, aqui no 5-9, ele fala exatamente o que a gente não deveria beber ou não deveria usar, né? Eis que não é bom, nem aceitável aos olhos de vosso Pai, que alguém entre vós tome vinho ou bebida forte, exceto quando vos reunir para ofereceres vosso sacramento perante ele. Eis que deve ser vinho, sim, vinho puro de uva da videira, de vossa própria fabricação. Então é interessante que ele fala aqui. O vinho que ele fala para o sacramento não é o vinho bebida alcoólica. Tá? Esse vinho, na verdade, seria o vinho puro de uva da videira, ou seja, o suco de uva. Esse seria o vinho puro, né? Então, esse suco de uva misturado com água, esse seria, então, o tipo de vinho que seria utilizado, então, no sacramento, que ele está falando aqui. E também bebidas fortes não são para o ventre, mas para lavar o vosso corpo. Então, quando ele está falando de bebidas fortes, ele está falando de bebidas alcoólicas. E também tabaco não é para o corpo, nem para o ventre, e não é bom para o homem. Cigarro, né? Mas é uma erva para machucaduras e todo gado doente, a qual se deve usar com discernimento e habilidade. E também bebidas quentes não são para o corpo nem para o ventre. Quando fala aqui sobre bebidas quentes, Hyrum Smith ele escreveu sobre o que seriam essas bebidas quentes lá no The Word of Wisdom. Era um jornal da época, né? Em junho de 1842. E lá ele fala que essas bebidas quentes seriam, então, café e chá preto, o chá. Né? Então, a gente tem exatamente aqui o que nós não deveríamos utilizar. Entretanto, os líderes da igreja eles têm advertido contra o uso de qualquer bebida, droga, produto químico ou prática perigosa que sejam usados para produzir uma falsa sensação de prazer, que possa prejudicar o corpo ou a mente. Isso inclui maconha, as drogas pesadas, os medicamentos com ou sem receita médica, tomado com exagero, e produtos químicos domésticos. Então, isso está lá para o Vigor da Juventude, de 2011. Então, é interessante que ele fala aqui lá no Vigor da Juventude, né? Ele mostra para a gente que não é somente o uso de café, de chá, de drogas, de bebida alcoólica, mas sim qualquer bebida, droga, produto químico ou prática perigosa que sejam usados para produzir uma falsa sensação de prazer. Nós temos que tomar muito cuidado sobre a questão da palavra de sabedoria. É o que ele fala aqui. A palavra de sabedoria, na verdade, vai ser tudo que vai nos ajudar a vencer situações em que estaríamos em uma prática perigosa para produzir uma falsa sensação, por exemplo. E essa falsa sensação poderia, então, prejudicar o nosso corpo e nossa mente. Tudo que, na verdade, nós fazemos relacionado, né, à questão da palavra de sabedoria, não é somente físico, né? Mas nós temos algumas bênçãos que nós podemos receber relacionados a isso pelo lado espiritual. Por exemplo, lá na seção 82, seção 130, versículo 20 a 21, fala o seguinte: há uma lei irrevogavelmente decretada no céu antes da fundação deste mundo, na qual todas as bênçãos se baseiam. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. Eu ia falar de Doutrina e Convênios 82, que fala: eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa nenhuma. Ou seja, quando nós recebemos uma bênção, é por obediência à lei na qual aquela bênção se baseia. Então, nós temos bênçãos relacionadas ao cumprimento da palavra de sabedoria. E nós só podemos receber essas bênçãos se cumprimos essa lei. Né? No 18 fala o seguinte: qualquer princípio de inteligência que alcançarmos nessa vida surgirá conosco na ressurreição. E se nesta vida uma pessoa, por sua diligência
E obediência. Quando fala diligência, é o desejo de obedecer. Adquirir mais conhecimento e inteligência do que outra, ela terá tanto mais vantagem no mundo futuro. Uma bênção que nós recebemos, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso também, uma bênção que nós podemos receber vivendo a palavra de sabedoria é vigor mental. Então, quando nós temos vigor mental, nós aumentamos a chance de obter conhecimento sobre as coisas. Realmente o Senhor lhe abre a nossa mente para que nós possamos conhecer melhor as coisas. Existem 5 coisas que nos ajudam ou são recompensas que podemos receber quando cumprimos a palavra de sabedoria. Então, a primeira coisa dela seria relacionada ao vigor físico. Então, nós vamos ter poder físico, o nosso físico será melhor, né? A nossa respiração, o nosso pulmão, o nosso coração, ele estará melhor quando nós cumprimos a palavra de sabedoria. É interessante notar que a palavra de sabedoria não é uma coisa que vai, tipo, nos salvar da morte, né? Mas ela nos preserva durante mais tempo em nossa vida. Nós temos um tempo para poder ir embora. Isso é uma realidade. Mas a questão é, nós temos um vigor físico que podemos ganhar como recompensa ao cumprirmos a lei da palavra de sabedoria. Quando temos esse vigor físico, se nós formos atacados por algum tipo de doença ou alguma coisa mais séria, na verdade, o nosso coração ele vai ter uma resistência um pouco maior. O pulmão ele vai ter uma resistência maior, né? O nosso corpo físico vai ter uma resistência um pouco maior do que somente, por exemplo, se eu for atacado por uma pneumonia, né? E meu pulmão ele vai ter mais chances de vencer aquilo, de vencer a pneumonia, se eu, por exemplo, não fumo, né? E não tenho as consequências relacionadas ao fumo no meu pulmão. Então, isso é relacionado ao vigor físico. A gente falou agora em Doutrina e Convênios, né, lá no versículo 18 e 19, sobre a questão de vigor mental. Então, essa é uma segunda recompensa que podemos receber. Nós vamos ter maior conhecimento das coisas. Por que nós vamos ter maior conhecimento das coisas? Primeiro, porque o nosso corpo está ficando um pouco mais saudável, bem mais saudável. E segundo, porque estamos cumprindo um mandamento do Senhor. Se estamos cumprindo o mandamento do Senhor, o Senhor vai abrir a nossa mente. Nós vamos ter a companhia do Espírito para que possamos conhecer melhor as coisas e aprender melhor sobre as coisas. Nós temos o crescimento espiritual. Essa seria a terceira recompensa ao cumprirmos a palavra de sabedoria. E não é realmente uma brincadeira quando a gente fala sobre isso, né? Apesar da palavra de sabedoria estar muito relacionada à situação física, nós vamos receber um crescimento espiritual cumprindo aquilo, porque é um mandamento. Porque quando nós quebramos a palavra de sabedoria, nós nos afastamos do Espírito. E quando estamos tentando cumpri-la, nós estamos mais próximos do Espírito. A quarta situação, a quarta recompensa seria a linha de comunicação mais direta com o Pai. Então, a nossa comunicação com o Pai vai ser de uma forma mais direta. Essa linha de comunicação com Ele vai acontecer mais direta, porque a gente vai estar com a companhia do Espírito. E, consequentemente, a quinta recompensa seria uma capacidade para exercermos ou obtermos maiores realizações. Nós vamos conseguir fazer mais coisas em nossas vidas. Vamos conseguir fazer coisas que a gente, às vezes, nem imagina em nossa vida, porque nós vamos estar cumprindo uma lei de saúde que o Senhor deixou para a gente. Todo homem e toda mulher deve assumir uma parte de responsabilidade dessa igreja. Onde quer que estejamos, onde quer que as circunstâncias ou as atividades profissionais nos levarem, seja num passeio ao ar livre ou em qualquer lugar, se formos tentados numa manhã fria a quebrar a palavra de sabedoria e tomar 2 ou 3 xícaras de chá ou café, sintamos a responsabilidade de fazer o que é certo. Esse é o discurso do David McKay. E ele continua falando que cada um de nós diga a si mesmo: a responsabilidade de pertencer à igreja repousa sobre mim. Não cederei. Mesmo que ninguém esteja me vendo, isso é interessante, mesmo que ninguém esteja me vendo,
Sei que Deus testemunhará o momento em que eu sucumbir. E a cada vez que eu ceder a uma fraqueza, me tornarei mais fraco e não respeitarei a mim mesmo. Se vocês estiverem no trabalho e seus colegas disserem, venha, vamos beber um pouco, que a sua resposta seja não. Mesmo que seus apetites os impulsionam a fazê-lo, sejam homens, sejam santos dos últimos dias e digam não. A responsabilidade de pertencer à igreja repousa sobre mim. Olha que interessante essa parte. A responsabilidade de pertencer à igreja repousa sobre mim. Eu tenho responsabilidade em aceitar o que é certo. Existe um tipo de responsabilidade que é a responsabilidade moral. E nós temos esse tipo de responsabilidade. E o Senhor, ele nos dá algumas bênçãos, né? Relacionadas à lei da palavra de sabedoria. Ele fala assim no 18 ao 21. E todos os santos que se lembrarem de guardar e fazer essas coisas, obedecendo aos mandamentos, receberão saúde para o umbigo e medula para os ossos. E encontrarão sabedoria e grandes tesouros de conhecimento. Sim, tesouros ocultos. E correrão e não se cansarão. E caminharão e não desfalecerão. E eu, Senhor, faço-lhes uma promessa, de que o anjo destruidor passará por eles, como os filhos de Israel, e não os matará. Olha que promessa maravilhosa o Senhor nos dá aqui. Saúde para o umbigo e medula para os ossos. Nosso corpo físico ele pode ser abençoado quando nós cumprimos a palavra de sabedoria. Na verdade, nós deixamos de ter alguns tipos de doenças porque nós estamos cumprindo a palavra de sabedoria. Encontraremos sabedoria e tesouros de conhecimento. Né? Como eu falei agora há pouco, nós obteremos conhecimento do Senhor, por termos a companhia do Espírito Santo conosco. Correrão e não se cansarão. Né? Realmente o Senhor ele vai nos dar impulso no nosso pulmão, ele vai nos ajudar, ele vai nos abençoar para que possamos ter esse tipo de saúde. Essas promessas significam que a todos aqueles que se esforçam para recebê-las, será permitido viver para ganhar as mais completas experiências e os mais profundos conhecimentos que precisarão para progredir até o mais alto grau de exaltação na eternidade. Que todos viverão até que tenham terminado a sua obra aqui e na terra, e que o Senhor chame de volta seus lares eternos como recompensa. A maior bênção que recebemos por viver a palavra de sabedoria é que esse preceito faz com que sejamos vasos puros diante do Senhor, que pode então nos conferir todas as suas bênçãos gloriosas, tanto nessa vida quanto na vida vindoura. Como foi falado agora há pouco, né? O grande princípio, a grande recompensa que nós podemos receber é saber que nós vamos ser vasos puros do Senhor e teremos a companhia do Espírito. Boyd Packer, ele falou o seguinte, do Coríntios 12, ele disse o seguinte: aprendi que um propósito fundamental da palavra de sabedoria tem a ver com a revelação. Se alguém sob a influência de substância nociva mal consegue ouvir e falar com clareza, como que essa pessoa poderia receber os sussurros espirituais que se comunicam muito sutilmente com nossos pensamentos? Por mais preciosa que a palavra de sabedoria seja como lei de saúde, ela poderia ser ainda mais preciosa para nós espiritualmente do que é fisicamente. A igreja exorta os homens a terem um alto domínio para controlar seus apetites, temperamento e palavra. Um homem não está em suas melhores condições quando é escravo de algum hábito. Um homem não atingiu seu pleno potencial. Você vive meramente para satisfazer suas paixões. Esse é um dos motivos pelos quais o Senhor deu à igreja a revelação da palavra de sabedoria, para que desde a infância aprendamos a controlar a nós mesmos. Desde a infância, a exercer autodomínio. Nem sempre é fácil,
os jovens de hoje têm inúmeros inimigos de falsas ideologias, né, e práticas imorais. Uma preparação sólida faz-se necessária para enfrentar e vencer, então, esses inimigos. Espero que realmente a gente possa colocar essas coisas relacionadas à palavra sabedoria em prática em nossa vida, né? E possamos lembrar o que nós podemos cortar de nossa vida para que nós possamos viver melhor a palavra sabedoria, né? Que possamos ouvir o que o profeta tem falado para a gente. Semana passada, por exemplo, ele falou um pouquinho para a gente sobre a questão de continuar usando máscara, de dar atenção à questão da vacina. São recomendações que ele está dando para a gente, mas a gente precisa lembrar que ele é o profeta, né? E então, essa é a vontade do Senhor para a gente. Nós temos o livre-arbítrio realmente para poder seguir ou não, assim como a palavra de sabedoria, nós temos o livre-arbítrio para poder seguir ou não, mas a gente não tem um livre-arbítrio para controlar as consequências que vão acontecer. Então, hoje em dia, nós precisamos também prestar atenção no que o profeta tem dito para a gente, né, relacionado a como nós podemos melhorar a nossa saúde. E, num período como esse de pandemia, né, fica mais claro para a gente a preocupação do Senhor para que nós possamos nos proteger e proteger outras pessoas. Então, que possamos usar o nosso livre-arbítrio da melhor forma possível, né? Não é, na verdade, o Senhor não trabalha sobre coerção, né? Mas que possamos lembrar que existem recomendações, que existem mandamentos do Senhor para que nós possamos cumpri-los, né? Quando a gente está falando de palavras de sabedoria, a gente está falando também de ajudar outras pessoas, né? Porque se nós estamos bebendo ou utilizando substâncias tóxicas, nós estamos atrapalhando o relacionamento com outras pessoas também. Olha o que o álcool faz em famílias, né? Olha como o álcool ele pode destruir famílias, as drogas e tudo mais. Então, que possamos lembrar dessas coisas e pensar que coisas ou que situações eu preciso melhorar em minha vida ou eu preciso cortar em minha vida para que eu possa conseguir seguir melhor o que é dado como palavra de sabedoria para a gente. Em 1833, nessa mesma época, né, Joseph Smith também estava engajado na tradução do Velho Testamento. Então, a Bíblia que ele usou continha o Velho e o Novo Testamento, e assim como uma seção intermediária. Essa seção intermediária era chamada de livros apócrifos. Então, os apócrifos, na verdade, são livros sagrados do povo judeu, não incluídos na Bíblia hebraica, mas conservados na Bíblia de algumas igrejas cristãs. Então, esses livros geralmente são valiosos no sentido de ligar o Velho e o Novo Testamento. Aqui no manual do Instituto, algumas pessoas têm me perguntado que tipo de manual que eu utilizo, qual é o material que eu utilizo nas aulas. Normalmente, eu utilizo bastante o manual do Instituto. E aqui no manual do Instituto fala um pouquinho sobre isso, sobre o que seriam esses livros apócrifos, né? Esses apócrifos jamais foram incluídos na Bíblia hebraica, mas faziam parte da Septuaginta grega. Então, faziam parte, na verdade, do Velho Testamento, usado pelos apóstolos antigos. Então, foi pedido a Jerônimo, que traduziu a Vulgata, que incluísse tais livros em sua tradução. Todavia, atribui-se a ele ter dito que tais obras deviam ser lidas como exemplo de vida e instrução de costumes, e não para estabelecer como doutrina. Então, só para poder saber o que são esses livros, né? O termo apócrifo significa coisas ocultas. Foi primeiramente utilizado em vários sentidos. Aplicava-se a registros considerados tão importantes e preciosos que precisavam ser ocultos do público em geral e reservados unicamente aos iniciados, o círculo privado de crentes. Com o tempo, passou a designar os registros que haviam sido ocultos, não por serem extremamente bons, mas porque não eram bons, isto é, ou eram secundários, ou questionáveis, ou heréticos. Um terceiro tipo de aplicação pode ser atribuída a Jerônimo. Ele conhecia bem as escrituras nos originais hebraicos e grego,
E para ele, apócrifos eram todos os livros que não se achavam no cano hebraico. Então, o uso moderno geralmente aceita basicamente o de Jerônimo. Os livros apócrifos, conforme aqui traduzidos, consistem em 15 livros, ou partes de livros, que são eles: o primeiro livro de Esdras, o segundo livro de Esdras, Tobias, Judite, adições aos livros de Esther, a sabedoria de Salomão, Eclesiástico ou a sabedoria de Jesus, filho de Siraque, não Jesus, o Cristo, Baruque, uma epístola de Jeremias, o Cântico dos Três Hebreus, Daniel e Susana, Daniel, Bel e Dragão, a oração de Manassés, o primeiro livro dos Macabeus, o segundo livro dos Macabeus. Então, só para a gente poder entender um pouquinho sobre o que seriam esses livros apócrifos, né, que existiam nas escrituras antigamente. E lá em Doutrina e Convênios 91, fala o seguinte, no versículo 1 até 6. Em verdade, assim vos diz o Senhor com referência aos apócrifos. Há muitas coisas neles que são verdadeiras e estão, na maior parte, traduzidas corretamente. Há muitas coisas neles que não são verdadeiras, que são acréscimos feitos pela mão dos homens. Em verdade, eu vos digo que não é necessário que se traduzam os apócrifos. Isso o Senhor falando a Joseph Smith. Portanto, aqueles que o ler, que compreenda, pois o Espírito manifesta a verdade. E aquele que foi iluminado pelo Espírito se beneficiará com eles. E aquele que não receber pelo Espírito não poderá ser beneficiado. Portanto, não é necessário que sejam traduzidos. Eu escolhi essa parte aqui para falar um pouquinho sobre os apócrifos, porque tem muito a ver com a questão das mídias que nós temos hoje em dia. E aqui ele fala uma coisa interessante. Aquele que lê, que compreenda, pois o Espírito manifesta a verdade. E aquele que foi iluminado pelo Espírito se beneficiará com eles. E é o que acontece com muitas mídias, com muitas coisas que nós vemos hoje em dia, tanto na internet quanto na televisão. Existem coisas boas, e que nós realmente podemos ser iluminados pelo Espírito para poder ver essas coisas e aceitar essas coisas e compreender essas coisas e nos beneficiar com essas coisas também. Só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes nós temos coisas que parecem boas, mas não são tão boas. Então, realmente a gente precisa saber se as coisas que estamos seguindo ou vendo, elas são orientadas pelo Espírito ou não. Se elas vão atrapalhar meu relacionamento com o Espírito ou não. E isso tem muito a ver com o próximo tópico aqui. Porque tem muito a ver com a questão de aceitar o que os profetas e o que os apóstolos têm falado para a gente, como conselhos ou como mandamentos do Senhor. E lá em Doutrina e Convênios 90, fala o seguinte, do versículo 2 até o 6. Está falando para Joseph Smith, né? Portanto, será abençoado daqui em diante tu que possui as chaves do reino que foram dadas. Reino esse que está surgindo pela última vez. Então ele começa falando para Joseph Smith e também para Sidney Reardon e Frederick J. Williams, que eram os conselheiros dele. Na verdade, eles eram então a primeira presidência. E ele fala para essas pessoas que eles possuem as chaves do reino, né? Reino esse que estava surgindo pela última vez. Então, o profeta, ele possui todas as chaves relacionadas ao evangelho naquela dispensação. Então, na verdade, apesar de nós termos ali o profeta e o primeiro e segundo conselheiro, que tem quase a mesma autoridade, o profeta, na verdade, ele é o presidente da igreja e ele tem a chave de toda a autoridade. Então, na verdade, tanto os conselheiros quanto os apóstolos, eles só podem agir sob a direção do profeta. Então, assim, eles têm quase o mesmo nível de hierarquia, por assim dizer, né? Eles têm poderes, eles têm as chaves, né? Mas tudo realmente depende do presidente da igreja, do profeta. Em verdade eu te digo, as chaves desse reino jamais te serão tomadas, enquanto estiveres no mundo, tampouco no mundo vindouro. Contudo,
por teu intermédio, os oráculos serão dados a um outro, sim, à igreja. Vamos entender o que são esses oráculos aqui. Lá no manual do Instituto, fala um pouquinho sobre isso. E fala o seguinte: um oráculo é uma revelação ou a pessoa através de quem essa revelação é concedida. E receber os oráculos de Deus significa ter os poderes de revelação e aceitar os profetas que revelam a vontade do Senhor. Então, existe a questão do oráculo, ok? O oráculo, como fala aqui, é a revelação ou a pessoa a qual aquela revelação foi dada, ou seja, é o profeta e suas revelações. E quando a gente fala receber os oráculos de Deus, a gente está falando em aceitar o que os profetas revelam como a vontade do Senhor. Por isso que ele fala aqui: contudo, por teu intermédio, os oráculos serão dados a um outro, sim, à igreja. Então, essas revelações serão dadas, então, à igreja. E todos os que receberem os oráculos, ou seja, aqueles que receberem as revelações vindas do Senhor, que se acautelem de como os consideram, para que não as menosprezem, e se ponham assim sob condenação e tropecem, e caiam, quando descerem as tempestades e assoprarem os ventos, e caírem as chuvas e baterem contra a sua casa. E também, em verdade, eu digo a teus irmãos, Sidney e Frederick D. Williams, que perdoados também lhes são seus pecados, e eles são considerados iguais a ti na posse das chaves desse último reino. Como eu falei agora há pouco, eles, em nível de hierarquia, eles são tratados praticamente como iguais. Só que o presidente da igreja, ele possui realmente a chave principal, a chave total de tudo que acontece no Evangelho. Então, aprendemos aqui duas coisas interessantes, né? Se tratarmos levemente as revelações que Deus dá por meio de seus profetas, podemos tropeçar e cair quando as tormentas da vida se abaterem sobre nós. Então, quais são algumas maneiras pelas quais as pessoas podem tratar levianamente as revelações que Deus dá por meio de seus profetas? Então, pensa nessa pergunta e pode colocar aí nos comentários aí embaixo. Quais são algumas maneiras pelas quais as pessoas podem tratar levianamente as revelações que Deus dá por meio de seus profetas? O que eu estou fazendo com as coisas que o profeta tem falado para mim? Ou tem falado nas conferências? Realmente está entrando por aqui, saindo por ali? O que eu estou fazendo com o que eu estou aprendendo nas conferências? O que eu estou fazendo com aquilo que eu estou aprendendo no que o profeta, os apóstolos têm falado nesses últimos dias? No 14:16 fala o seguinte: e de tempos em tempos, conforme for manifestado pelo Consolador, receberás revelações para desvendar os mistérios do reino. Olha que interessante, então, né? Uma das autoridades, né, dos poderes, então, relacionados à primeira presidência, seria esse. Conforme manifestado pelo Consolador, o profeta, então, receberá revelações para desvendar os mistérios do reino, de tempos em tempos. E esta será a vossa ocupação e missão por toda a vida: presidir os conselhos e pôr em ordem todos os negócios dessa igreja e reino. Então, todas as coisas estão organizadas segundo as ordens hierárquicas, né, que o Senhor estabeleceu. Então, nós temos hoje o profeta, nós temos os 2 conselheiros, nós temos o quórum dos 12, nós temos os quóruns dos 70 e assim por diante. Então, tudo isso é organizado para que haja organização na igreja. Henry B. Eyring, ele falou o seguinte: vocês escolheram apoiar todos a quem o Senhor chama, em qualquer chamado que o Senhor tenha dado a eles. Essa escolha acontece em conferências em todo o mundo. Aconteceu nessa conferência e aconteceu em todo o mundo. Nessas reuniões, o nome de homens e mulheres, servos de Deus, é lido, e vocês são convidados a erguer a mão em sinal de apoio. Você pode reter seu voto de apoio ou podem honrar sua fé sustentadora.
Ao erguerem a mão para apoiá-los, vocês fazem uma promessa. Vocês prometem a Deus de que eles são servos e que vocês os apoiarão. Eles são seres humanos imperfeitos, assim como vocês. Manter suas promessas requer uma fé inabalável de que o Senhor os chamou. Manter essas promessas traz felicidade eterna. Não as manter traz tristeza a vocês e àquele que você ama. E até traz perdas, além da sua capacidade de imaginar. E aqui eu tenho algumas perguntas, né, para nos ajudar a entender um pouquinho sobre essa questão, se realmente eu estou apoiando os líderes que foram chamados, né? E aqui fala o seguinte: eu falei sobre as fraquezas humanas das pessoas que me comprometi a apoiar. Né? Nós levantamos o braço direito em apoio a pessoas, né? Quando elas são chamadas para alguns cargos. E eu pensei ou eu falei sobre fraquezas humanas dessas pessoas que eu me comprometi a apoiar. Eu procurei evidência de que o Senhor está guiando essas pessoas. Eu segui a sua liderança de modo consciente e leal. Eu falei sobre a evidência que vejo de que elas são servos de Deus. E o mais importante, eu oro regularmente por elas, individualmente, demonstrando amor. Quando será que a gente realmente faz isso? São perguntas que puxam a nossa orelha, né? Quando é que a gente para realmente para pensar nessas coisas? Orar regularmente por essas pessoas, individualmente por elas, demonstrando amor. Será que a gente para poder orar por essas pessoas? O presidente Kennan, ele falou o seguinte, ele fez uma advertência. Creio que o que ele disse é verdade. Deus escolheu os seus servos. Ele determina que é prerrogativa dele condená-los se eles precisarem ser condenados. Ele não nos deu o direito de censurá-los ou condená-los. Nenhum homem, por mais forte que seja a sua fé, por mais alto que seja o seu chamado no sacerdócio, pode falar mal dos ungidos do Senhor e encontrar falta sobre a autoridade de Deus na terra, sem desagradar o Senhor. O Espírito Santo vai se retirar de tal homem e ele cairá em escuridão e apostasia. Sendo esse o caso, consegue ver o quanto é importante que sejamos cuidadosos? Irmãos, eu espero que com essa aula de hoje nós possamos ter aprendido bastante sobre essa questão de vivemos o que sai da boca dos profetas, né? De respeitarmos aquilo que os profetas, os servos do Senhor têm falado para a gente. E de ver que realmente nós teremos a companhia do Espírito a partir do momento que nós seguimos as admoestações, seguimos o que esses profetas, o que esses líderes têm falado para a gente. Que possamos lembrar que quando levantamos o braço direito em apoio a alguém, nós estamos realmente demonstrando apoio ao serviço do Senhor. E que, na verdade, nós podemos fazer muito mais, e literalmente muito mais, do que somente criticar líderes ou criticar pessoas, né? E nós podemos fazer o contrário disso. Nós podemos tentar ajudar essas pessoas. Podemos orar individualmente para essas pessoas, para que elas possam ser abençoadas, guiadas pelo Espírito e que possam ter o discernimento, ter a inspiração necessária para os cargos que eles têm. Que possamos seguir essas coisas. Eu sei que realmente são coisas difíceis às vezes de seguir. Nós não somos perfeitos, mas nós temos a oportunidade de aprender pouco a pouco a fazer essas coisas, essas mudanças em nossa vida. Mas que a gente possa começar a fazer essas mudanças a partir de agora e não deixar para depois. Porque depois pode não acontecer, né? Então que possamos lembrar disso. O tempo para mudança, o tempo para podermos começar a fazer as coisas boas, começarmos a mudar hábitos, começarmos a cuidar de nós um pouco melhor, é agora. Ok? Então, eu gostaria de deixar então essa aula com vocês
E não esqueçam, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos de vocês. Essa aula é bem especial, porque fala sobre a palavra sabedoria, então vale a pena ser compartilhada. E também se inscrevam aí no canal, beleza? Para que mais pessoas possam conhecer o canal e que possam ter a chance de conhecer mais sobre o Evangelho também. Obrigado pela sua participação, obrigado pelos comentários de vocês e a gente se vê na próxima. Então, até mais.